Olá, quarto ano, saudações. Voltamos aqui na aula de História, no livro 4, na página 260, ok? Vamos continuar falando sobre migrações. Então, já aprendemos ao decorrer desse capítulo que migração é o ato de você sair de um lugar e ir para o outro. E que provavelmente você, brasileiro, tem várias descendências: indígena, africana, europeia. Então, o que acontece? Essas várias descendências são pessoas que migraram para cá. Então, talvez a sua bisavó, a sua avó, o seu avô, seus pais, não sei, vieram de outros países ou mesmo outros estados, ok? Vamos lá. E também tem as migrações. Nós falamos sobre migrações e agora sobre migrações internas. Nina quer conhecer melhor a história da família e Dona Maria, sua avó, está muito feliz em poder ajudá-la. Vovó, por que nossa família decidiu sair do sertão do Nordeste? E faz tanto tempo, a vida estava muito difícil por lá. Faltava o trabalho e sobrava a seca. O engraçado é que temos uns parentes que vieram, mas já voltaram. Número um, você conhece pessoas com famílias que vieram de outros estados do Brasil? Eu conheço. Inclusive, meu padrinho, ele veio da Bahia, agora retornou, né? Depois de aposentado, retornou para lá. Você pode conhecer alguns vizinhos. Eu mesmo tenho aqui ao lado da minha casa alguns vizinhos que vieram do Rio Grande do Norte, que também fica no Nordeste. 2. Você já ouviu falar de migração de retorno? É quando a pessoa vem morar num lugar, depois retorna. É o que aconteceu no caso do meu padrinho que eu já citei. Ele veio quando jovem trabalhar aqui no Rio de Janeiro, na indústria. Quando ele se aposentou, ele voltou para a terra dele, ou seja, ele fez uma migração de retorno, quando ele retorna para finalizar a vida dele lá no local de origem. Dizemos que ocorrem migrações internas quando pessoas se deslocam de uma região para outra dentro do próprio país. É claro que elas levam consigo hábitos e costumes de sua região de origem para o local em que foram viver e que também conhecem a cultura desse novo local. Essas trocas culturais também são fundamentais para o enriquecimento da cultura brasileira. As causas para essas migrações costumam ser a busca por melhores condições de vida e de trabalho e a fuga de problemas ambientais, como a seca, terremotos, maremotos, tsunamis. Claro que para o Brasil, tsunamis, terremotos não é uma questão. Agora, a seca, por exemplo, no Nordeste, sim. Falta água, fica muito complicado você criar animais, fazer plantações ou mesmo, né, se hidratar e usar no dia a dia. Calcula-se que cerca de um terço dos brasileiros não esteja vivendo onde nasceu. Contudo, o número de migrações internas no Brasil vem caindo nos últimos anos. Isso significa que, à medida que ocorre melhor distribuição industrial e econômica no país, maior é a tendência de estabilidade das pessoas em seus locais de origem. Vamos conhecer alguns dos principais processos migratórios ocorridos em território brasileiro? Vamos lá. Então nós vamos ter aqui dividido. Em 1870 ocorreu um dos primeiros movimentos migratórios quando milhares de nordestinos foram trabalhar nos seringais da Amazônia. Então, aí no final do século XIX, já houve uma migração dos nordestinos para tirar látex, porque tem a seringueira, que você extrai o látex e faz a borracha. No século XX, a partir de 1950, milhares de nordestinos se mudaram para a região sudeste. Gente, o sudeste é onde nós estamos, tá? Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, mas principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, onde tinha mais indústrias e gerava mais trabalho. Para trabalhar na construção civil e nas indústrias. Contudo, esse fluxo migratório começou a diminuir a partir da década de 80. Desde o início dos anos 2000, o número de pessoas saindo do Nordeste rumo ao Sudeste tem sido menor que o sentido contrário. Trata-se da migração de retorno, ou seja, o deslocamento de pessoas para sua região de origem. Essa transformação explica-se pelo fato de o Nordeste
ter apresentado índices de recuperação econômica e de industrialização. No final da década de 1950. No final da década de 1950, muitos trabalhadores do Nordeste foram para o centro do Brasil para trabalhar na construção de Brasília, a nova capital federal. Muitos desses trabalhadores continuaram a viver lá, mesmo depois do encerramento das obras da capital. Ou seja, nós tínhamos a capital do Brasil, que era aqui no Rio de Janeiro, até 1900, a primeira capital foi Salvador, na Bahia. Em 1763, migrou para o Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro foi capital do Brasil por muito tempo. Depois, em 1960, tá? Séculos depois, migrou para Brasília, tá? Então, nisso, muitos nordestinos foram ajudar a construir e acabaram ficando por lá. A partir da década de 1970, muitos lavradores do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, dirigiram-se para estados como Mato Grosso e Rondônia para trabalhar na agricultura e na pecuária. Essas áreas ainda eram pouco povoadas e havia a possibilidade de esses lavradores conseguirem terras. Hoje em dia, o maior fluxo migratório no Brasil segue em direção à zona central e na Amazônia. Responda. A. O que são migrações internas? Gente, são movimentos de pessoas que saem de um estado para outro dentro do próprio Brasil, tá? Interno. Aqui, ou seja, pode falar movimentos dentro do próprio Brasil, também está correto. B. O que é migração de retorno? Quando uma pessoa retorna para o seu local de origem. Faça você mesmo, vamos ver se é viável. Você conhece alguém cuja família venha de outra região do Brasil? Pergunte a um adulto de seu convívio se ele conhece. Pode ser que a sua família seja uma família que migrou no passado. Depois, faça um breve relato dessa experiência de migração, destacando o local de destino, a época da migração, as motivações que tiveram e os hábitos da localidade de origem que a família ainda mantém. Caso não exista um caso próximo, faça uma pesquisa na internet em busca de depoimentos de brasileiros migrantes. Depois escolha no mapa do Brasil abaixo os pins que você encontrar no material de apoio. Eles devem destacar a região de saída e a região de chegada. Para finalizar, faça uma seta colorida ligando um ponto ao outro no sentido da migração descrita. Ou seja, galera, vamos fazer, por exemplo, meu vizinho, minha avó, minha tia, enfim, um conhecido nosso saiu do Maranhão e veio para o Rio de Janeiro. Vai ter no material de apoio, tá? Vai recortar, vai colar, depois faça uma seta do local que ele saiu para o local onde ele veio. Tudo bem? Faça uma seta colorida ligando um ponto ao outro no sentido da migração descrita. Então, ele veio do Maranhão para o Rio de Janeiro, ele veio do Rio Grande do Norte para o Rio de Janeiro, ele veio de São Paulo para o Rio, ele veio da Bahia para o Rio de Janeiro. De onde? Eles vieram do Acre para o Rio, depende muito do estado, tá? Atividades finais. Assinar é a única alternativa que apresenta corretamente uma informação sobre a formação do povo brasileiro. Primeiro item. Os três principais grupos formadores do povo brasileiro são os indígenas, os portugueses e os africanos. Corretíssimo. 2. Marque verdadeiro ou falso, tá? É V para verdadeiro e F para falso. Na região sul do Brasil, o governo concedeu terras aos imigrantes europeus, principalmente italianos e alemães. Verdadeiro. Na região sudeste do Brasil, os imigrantes foram introduzidos para trabalhar nas fazendas de café. Verdadeiro. Não houve a presença de imigrantes nos centros urbanos brasileiros. Falso. Claro que houve, pelo amor de Deus. 3. Indique na imagem abaixo uma característica do trabalho nas fábricas brasileiras no início do século XX. As fábricas de hoje ainda se parecem com essa. Por quê? Então, tu vai escrever aí, né? A imagem mostra de trabalho infantil, comum nas fábricas de antigamente. Só que é o seguinte, né? Hoje em dia as fábricas são diferentes.
Não somente porque tem muito mais maquinários, computadores, robôs, mas também porque o trabalho infantil hoje é proibido. Então, essa imagem, ela é bem antiga e não se assemelha às fábricas de hoje. O trabalho infantil é crime no Brasil. Responda. A. Identifique as dificuldades encontradas pelos imigrantes no trabalho fabril no início do século XX. E aí? Então, eles trabalhavam mais, né, até 15 horas por dia. Os salários eram muito baixos. Não havia, né, direitos como férias, ah, folga, tudo isso. B. Em sua opinião, as condições de trabalho nas fábricas brasileiras são assim na atualidade? A resposta é pessoal. Contudo, hoje você já tem, né, trabalho de 8 horas por dia, férias, 13º, folga no domingo, enfim, então as coisas realmente mudaram. Pode não ser maravilhoso, mas melhoraram. 5. Procure no caso palavras 7 pratos de imigrantes que vieram para o Brasil na transição do século XIX para o XX e que se tornaram parte da culinária dos brasileiros. Ou seja, muitas comidas os imigrantes trouxeram da cultura deles e nós incorporamos e até hoje, né? Como, por exemplo, o quibe, a saltenha, sushi, bacalhauada, salsicha, que é alemã, massas, churros, enfim, procura essas palavras aí. 6. Observem as imagens abaixo e identifique uma influência da cultura imigrante no Brasil. Temos aí, né? Olha só, temos aqui uma Alemanha e aqui temos Blumenau, no sul do Brasil. Vamos perceber que a arquitetura é muito parecida, ou seja, a influência da cultura alemã no sul do Brasil. Os alemães construíam suas casas no estilo das casas que eles tinham lá na Europa. Então, sim, pode colocar aí, tá? Essas imagens mostram a influência da Alemanha nas casas do sul do Brasil. 7. Leia o texto abaixo e conheça as impressões de Tomás Davatz, um imigrante suíço que veio para o Brasil em 1855. Então o cara veio para o Brasil no século XIX, quase século XX aí. E vamos ver o que ele falou. Meu conselho a todos os que sonham emigrar resume-se nas seguintes palavras: enquanto vós for possível na Europa uma existência, embora pobre e cheia de privações, mais honrada e honesta, renunciai ao projeto de uma vida longa, penosa, em muitos casos arriscada, e ao termo da qual vos espera, talvez, uma vida ainda mais difícil e miserável do que aquela a que os acostumastes. Ou seja, o que tio, palavras difíceis de si, palavras, né, que fazia parte do vocabulário, dialeto daquela época. O que ele quis dizer com isso? Se vocês estão na Europa e são pobres aí, mas conseguem ter dignidade, ou ter uma casa, um pão de cada dia, fiquem aí, porque aqui pode ser mais difícil e mais miserável, tá? Então ele disse isso para as pessoas que estavam querendo vir para o Brasil, achando que era um local dos sonhos, que ia prosperar, o que não acontecia na maioria dos casos. A. Qual é a mensagem que o autor transmite? Ou seja, ele aconselha os imigrantes a virem para o Brasil ou não? B. Por que ele pensa assim? Então, por que será que ele pensa assim? E aí, esse é pessoal. Vou deixar com vocês. 8. Complete o texto abaixo relacionando o que está descrito ao aumento de imigração de haitianos para o Brasil nos últimos anos, ou seja, os haitianos que estão saindo do Brasil e voltando para suas terras. Vamos ver a mensagem. Em 2010, ocorreu um terrível terremoto que devastou o Haiti, que fica em uma ilha no Caribe. Cerca de 3 milhões de habitantes sofreram com essa catástrofe e mais de 300 mil pessoas morreram. Em 2016, o Haiti foi atingido por um furacão que promoveu novos danos. Além disso, o Haiti é um país que também sofre com a pobreza, o que cria muitas dificuldades para sua reconstrução. E aí?
seja, a imigração haitiana, ou seja, porque eles saíram do Haiti, primeiro, teve um, né, ou seja, tio, foi por catástrofes naturais, foi por fenômenos naturais. Primeiro foi um terremoto, depois um furacão. Então a cidade ficou tão devastada, e já é uma cidade pobre, que eles tiveram que sair de lá e vir para o Brasil, por exemplo, entre outros lugares. 3. Para ler, pensar bem e responder. Nos últimos anos, aumentou significativamente a imigração de venezuelanos para o Brasil, ou seja, venezuelanos entrando no Brasil. Eles chegam ao país principalmente pelo estado de Roraima, com o qual o país faz fronteira. Esse estado é economicamente limitado, ou seja, é um estado pobre, e as autoridades alegam haver uma sobrecarga dos serviços públicos. Por isso, o estado não se considera capaz de atender à demanda desses imigrantes, pois não consegue inseri-los em programas relacionados à saúde, educação ou mercado de trabalho. Para tentar evitar conflitos na região, o governo brasileiro deu início a um programa de interiorização, ou seja, distribuição dos venezuelanos entre outros estados do Brasil. O que a notícia quer nos dizer, tio? Os venezuelanos, tá? Venezuela, outro país. Fica lá em cima, perto da floresta amazônica, fazendo fronteira, encostadinho no Brasil. Eles estão em crise, então eles começaram a migrar para o Brasil. Só que eles chegam em Roraima, um estado que também é pobre. Roraima não tem como oferecer escola para todo mundo, hospital para todo mundo, trabalho para todo mundo. Então o que tem que fazer? Tem que colocar um monte de venezuelano no ônibus e começar a distribuir para outros estados. Mato Grosso, Minas, São Paulo, Rio, Bahia, porque só Roraima não consegue suportar mais pessoas, já que é um lugar pobre. Entendeu a notícia? É como se você fosse, por exemplo, você vai chegar o Natal, Ano Novo, aí você vai receber vai vir uns primos lá da Europa. Vão vir 10 primos. Aí você fala, cara, não tem como ficar 10 primos aqui em casa. Porque não tem lugar para todo mundo dormir, não tem comida para todo mundo. Vamos dividir. Então vai um pouco de primo para tia tal, um pouco de primo para outra tia. E é isso que o Roraima tá fazendo, tá dividindo essas pessoas com outros estados, tá? Agora a pergunta, em sua opinião, quais seriam os conflitos citados no texto? O que você acha, tio? Eles começariam a brigar, porque faltaria comida, faltaria escola, entraria num conflito, né? Quem já é de dentro, quem é de fora, imagina. Porque começaria um conflito, uma falta de abastecimento, faltariam alimentos, faltariam vagas. 10. Observe a fotografia e responda. Este enorme pavilhão é o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, também conhecido como Feira de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro. Lá se promovem a cultura e o comércio de produtos nordestinos. Se o Rio de Janeiro fica na região sudeste, o que explica a presença de um centro de promoção da cultura nordestina na cidade? Sim, alguns já foram, talvez vocês, né? A gente chama de forma não muito interessante de Feira dos Paraíbas, tá? Mas é Feira de São Cristóvão. É uma grande feira, lá dentro tem comidas típicas, tem danças, tem festa, vende coisas, tá? Ou seja, tio, por que tem uma feira de São Cristóvão, né? Que o carioca chama de Feira dos Paraíbas, no Rio de Janeiro? Porque são tantos nordestinos que vieram pra cá que é bom ter um espaço que eles se identifiquem. Por isso. 11. Explique a relação entre desenvolvimento econômico e migração de retorno. Porque quando a cidade, o estado do cara melhora, ele pode voltar para sua casa. Eu amo o Rio de Janeiro. Nós não temos por que sair, mas se um dia eu for morar em outro estado para trabalhar, eu com certeza vou querer voltar assim que possível, porque eu adoro isso aqui. 12. Observe o mapa abaixo e numere os fluxos migratórios de acordo com a legenda. Temos aí o fluxo 1, migração nordestina para o Sudeste, expansão industrial e construção civil. Então, no número 1, nós sabemos que vai ser aqui, ó. Lembra que nós fizemos essa leitura aqui em cima? Olha. Agora fazemos essa leitura aqui, tá? Vou pegar aqui, tá? Então, migração nordestina, número 1.
Número um eu vou ter... Tá certinho, tá? Então, por exemplo, tinha o número um. Número um, Sudeste vai ser... número um vai ser aqui, tá? Na linha cinza. 2, migração do Centro-Sul para o Centro-Oeste. Então, 2 vai ser aqui. 3, migração nordestina para a Amazônia. 3 vai ser aqui em cima. E 4, migração nordestina para o Centro-Oeste. E 4 vai ser aqui, tá? Tem as migrações, ó, europeias, sul-americanas, migrações internas e aqui embaixo, asiáticas. É isso, meus queridos. Grande beijo.